É o Quilombo, a Suíça, começou a gravar. Tá Ok. bom. Atenção. E aí, quando for encerrar, aí geralmente o Adame pode. Viu, Adame? Você pode, na hora que encerrar, você fala, só encerrar, ó, agradeço a presença de vocês, tal, tal e tal. E aí vocês podem falar, eu também, ó, nós agradecemos também, obrigado, valeu, tchau. Tá bom? Vocês terminam ao invés do Adame terminar. Ok? Eu não sei, Xavier, se é legal mostrar esse, porque esse livro não existe mais, ele está totalmente esgotado. Problema, A pode É segunda até mostrar. legal você falar que está primeira. totalmente. Eu sei, é até legal você falar que esse está totalmente esgotado. Esse Sim. foi a Eu primeira comprei o edição. último Ah, então tá bom. Eu comprei o último no estante virtual Você por já tem o R$ 100. novo? O novo Não, ela o novo mandou está uma sendo Então imagem. você só tem um. É isso aí. Não, mas tem a Vambora, que já está imagem. gravando. Mas tem a capa linda do novo. Não, mas se der, eu coloco. Nem fala que tem a. Tá? Comenta do, Ah, do, tá. do livro, mas se der, eu coloco. Se não der, aí. Tá bom? Ok, Adami? Pode olhar direto para a lente. Espera aí, 3 segundos mentalmente e vai. Alô, alô, alô! Humberto Adame no Negros Online, programa da Universidade Zumbi dos Palmares, na TV Zumbi, né, com a parceria da Rede TVT, e não esquecer também o vestibular da Unipalmares, a Universidade Zumbi dos Palmares. Canal universitário também. Ah, tá. Então vai E começar nas tudo de nossas novo. redes sociais, tá? Vai de novo, tranquilo. E não precisa, pode baixar um pouco mais o tom, tá tudo bem. Senão distorce um pouquinho o áudio aqui. Ok? É seu. Alô, 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 Humberto Adame no Negros Online, da Universidade Zumbi dos Palmares, na TV Zumbi, a parceria da Rede TVT, do canal universitário e das redes sociais. Não se esquecer para marcar o sininho também, você que estiver assistindo no YouTube, para aumentar a inscrição do canal. E também é importante lembrar o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje, nós vamos ter aqui duas pessoas muito importantes, porque é a querida quilombola Sônia Alves, essa querida quilombola Sônia Silva, e a professora Helena... Não, e a professora Helena... E a professora Renata Lira, com o livro... Isso, vamos de novo. Ainda bem que está gravado, hein? Hein? Ainda bem que ele está gravando, né? Depois É ele corta. Sônia da Silva, tá? Sônia da Silva. Tá, então, hoje teremos Não, aqui... vamos tudo de novo, tudo de novo. Vamos tudo de novo. Desde o Vamos começar de novo, tá comecinho? tranquilo. Vai embora. É ao vivo, hein? Ok? Só um segundinho. Atenção, é seu. Olá, olá, olá! Hoje aqui, Negros Online, com Humberto Adame, na TV Zumbi dos Palmares, da Universidade Zumbi dos Palmares, com a parceria da Rede TVT, o canal universitário e as redes sociais. Não esquecer o vestibular. Olha aí, você vai perder o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. E as redes sociais. Importante você marcar lá o sininho, se você estiver nos assistindo pelo YouTube. Hoje nós teremos a história do Quilombo de Casimiro do Abreu, no Rio de Janeiro, um município aqui no Rio de Janeiro, onde foi descoberto um quilombo que estava encoberto durante muito tempo. Nós teremos hoje aqui a Sônia da Silva, quilombola, herdeira dessa história do quilombo lá de Casimiro do Abreu, e também a professora Renata Lira, que descobriu essa história, publicou essa história, e o livro dela teve um reconhecimento na Suíça, e, portanto, disso é muito importante que a gente ouça exatamente o que elas vão falar aqui. Elas fazem parte da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, que eu presido. Estamos muito contentes em poder recebê-las aqui. Não esquecer a parceria sempre permanente de Carlos Xavier e Marcelo, que nos assistem, nos dirigem e, inclusive, nos editam. Um abraço. Então, quem vai falar primeiro? A Sônia ou a Renata? Eu? Então vai, Renata.
Tá bom. Meu nome é Renata Lira, Renata Azevedo Lima Lira, sou professora de História da Prefeitura do Rio, sou historiadora e também cantora da banda Flor de Aruanda. É uma alegria estar aqui como membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, participando desse programa tão especial da Universidade Zumbi dos Palmares. E bom. E você, Sônia, suas primeiras palavras antes da gente entrar no livro. Meu nome é Sônia da Silva, sou liderança do Quilombo de Casimiro de Abreu, Quilombo na Serra do Mar. Faço parte também da Comissão da Verdade Estadual, junto com a Renata, o Humberto, e estamos aí. Estou muito feliz até pela dimensão da nossa causa, entendeu? E bom, e aí, Renata, como é que você começou a fazer esse livro? Como é que você descobriu o Quilombo? E como é que o seu livro foi parar lá na Suíça? Só isso. Nossa, só isso tudo. Só isso. Eu estudei História numa universidade aqui do Rio, Universidade Federal Fluminense, que incentiva muito a pesquisa. Então, logo no comecinho da universidade, a gente já começa a fazer várias matérias de pesquisa. Então, eu resolvi estudar por que próximo à casa do meu pai, na Serra de Casimiro de Abreu, existia uma localidade de nome Quilombo, né? Eu pensava, será que isso aqui realmente foi um quilombo? Eu vi aquela plaquinha. Tem um lugar muito famoso chamado Sana, distrito de Macaé, que é muito turístico, né? As pessoas que vão para o Sana sempre passam por essa placa Quilombo. E eu resolvi investigar isso. Cheguei lá no Quilombo, eu só encontrei descendentes de colonos suíços. Um deles, na pousada Serra Nossa, Humberto Schuller, me disse que a última família de quilombolas que residiu lá tinha sido expulsa de lá, com apoio da polícia, uma história horrível, há cerca de 40 anos. E ele me disse onde estavam os integrantes dessa família, que antes moravam no Quilombo e tinham sido expulsos daquela terra ancestral. Foi aí que eu conheci a Sônia, fui em busca do pai dela, da Sônia, né? E estive com eles a primeira vez para uma entrevista. E daí a Sônia pode desenvolver também explicando E como aí, é que foi o foi. pai dela que morreu com 100 anos. 112. Então, Sim. fala, Sônia. Meu pai morreu aos 112 anos, lúcido, né? Renata sabe que ela conviveu muito com ele. E meu pai sempre... seu Cici. Eu era Alci, mas chamava seu Cici. Ele evitava de falar do Quilombo, porque ele sempre disse para mim que eu estava lutando muito e que ele não voltaria para lá com vida, entendeu? E realmente aconteceu isso. Mas é aquilo que eu falo para Renata. Renata, cada dia eu acho um espaço para estar lutando por essa causa, até pela memória do meu pai, porque foi muito difícil a expulsão dele de lá. Eu vi meu pai ser preso, a minha mãe, então foi muito complicado na minha cabeça, porque na época eu tinha 9 anos de idade. E nós ficamos assim, abandonados no meio da rua. Meu irmão tinha 2 anos de idade, que a diferença de idade dele, para mim, é de 7 anos. Então, foi assim, muito difícil. Hoje, eu falo aqui, falo para a Renata, falo para outras pessoas, eu consigo ver Casimiro de Abreu de uma forma diferente, entendeu? Mas eu tive que trabalhar, eu tive que me desconstruir para me construir, para poder hoje falar dessa história, que eu não gostava nem de ouvir falar dessa história. Então, hoje eu não lido com a vingança, eu lido para mostrar os direitos do povo negro, os direitos que o povo, às vezes, não conhece, entendeu? E nem tem lugar de voz, não tem lugar de falar. Também pela discriminação racial, que é a cidade lá, de 40 mil habitantes, ela impetra em todos os sistemas, seja no público, no privado, é muito complicado, entendeu? E aí, Renata, e aí você escreveu o livro contando a história e o seu livro foi parar na Suíça. Teve o reconhecimento, ganhou um prêmio lá na Suíça e você veio para a Comissão da Verdade. Explica rapidamente qual é a importância disso, o que isso significa, qual é a repercussão. Na verdade, Adame, o meu livro é bem anterior à história do pai da Sônia. O primeiro... Eu tive a difícil tarefa de vasculhar várias bibliotecas e arquivos em busca de fontes primárias sobre essa história. A história que a Sônia me contou
é uma história que ela viveu, uma história muito dura, né? Mas eu, como historiadora, nem me especializei na área de história oral. Eu descobri com o doutorado do Martin Nicolin, que é um historiador suíço, um manuscrito assinado pelo Quevremont, encarregado da Polícia dos Colonos Suíços de Friburgo, dizendo que Dom Pedro, na época príncipe regente, doou para várias famílias de suíços terras que já estavam ocupadas por quilombos. Então, os suíços falam isso, Quevremont, né, no manuscrito de 1822, que as terras que Dom Pedro doou para eles já tinham quilombos. Então, eles destruíram quilombos. Os suíços falam isso abertamente. Nós destruímos quilombos nas terras ao redor dos rios Sana e Macaé, que eram terras que Dom Pedro doou para a gente. E as famílias de suíços que receberam essas terras estão lá nesse mapa que o Quevremont fez. Schuller, Borer, Stocklin, Moser, Monerá, todos são famílias de suíços que receberam essas terras e até hoje estão naquela região. E bate direitinho com a região onde é o Quilombo, onde a Sônia nasceu, né? E viveu até os cerca de 9 anos. Esse trabalho do Martin Nicolin me fez assim, iniciar um fio da meada. Na verdade, a minha pesquisa é de 1808, quando a família real saiu de Portugal, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, e transferiu a sede do Império Português para o Rio de Janeiro. Minha pesquisa começa em 1808 e termina em 1831, no fim do reinado de Dom Pedro. Nesse período, a escravidão no Rio aumentou de forma brutal. Eram 20 navios negreiros que chegavam mais ou menos até 1808, e depois de 1808, passavam a chegar a 120 tumbeiros. A população do Rio de Janeiro, mais da metade dela, passou a ser constituída só por pessoas pretas e pardas escravizadas. E aqui no centro do Rio, era o maior mercado de pessoas das Américas, talvez do mundo, né? Onde eram vendidas crianças, né? Meninas, meninos, homens, mulheres, e iam, inclusive, para o Brasil inteiro, né? Às vezes até vinham de outros lugares das Américas. Então, essa minha pesquisa, que se baseou em fontes de suíços, né, manuscritos que o Quevremont produziu, esse encarregado da polícia dos suíços, basicamente, junto com telas do Debré, de Bugendas, vários mapas de época, mostram que existia um quilombo bicentenário nessa região que era a Serra do Mar, Serra dos Aimorés, o lugar onde vivia esse povo indígena, né? Existiu, então, um quilombo que tem pelo menos 200 anos, porque esse manuscrito dos suíços diz que as terras que Dom Pedro doou para eles já estavam ocupadas por quilombos há pelo menos 12 anos. Então, 1821, que é a data da doação de Dom Pedro, menos 12 dá 1809. Esse quilombo existia pelo menos desde 1809. E eu vinha conhecer a Sônia, o pai dela. Sim, mas eu queria que você focasse na repercussão que teve o seu livro e a repercussão do reconhecimento pela Suíça, porque isso, inclusive, pode ser uma forma de outros quilombos, outras histórias, em outros lugares e outros municípios, terem o mesmo tipo de reconhecimento. O que faz isso uma diferença importante, que foi o reconhecimento pelas autoridades da Suíça? Uhum. Então, o fato das principais fontes primárias sobre esse quilombo, lá no século XIX, primeira metade, terem vindo de suíços, fez com que a grande mídia se interessasse em divulgar isso, né? Prestei muitas entrevistas para a Globo, para a Record, para o SBT, porque a Suíça não é notadamente estudada como uma metrópole escravista. A gente fala sobre isso de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, mas a Suíça, a gente não costuma, Alemanha, Itália, a Suíça a gente não costuma estudar como tendo essa dívida com a escravidão no mundo, né? Mas ela teve, sim. E a minha pesquisa, através dessa repercussão midiática, chegou ao conhecimento de 2 brasileiras que estavam na Europa fazendo doutorado, uma na Universidade de Lausanne, na Suíça, a outra na Universidade de Coimbra, em Portugal, e elas ajudaram a repercutir na Europa essa pesquisa que elas disseram que estava desconhecida lá. Aí chegou ao conhecimento da Sociedade Suíça de História, do professor doutor Flávio Eichmann, da Universidade de Berna. Ele leu o meu livro, mesmo em português, e escreveu um parecer em alemão, reconhecendo o mérito científico do trabalho e mostrando o interesse da Sociedade Suíça de História em publicar o livro em francês para compor a série histórica, né? Então, o meu livro prova, por várias fontes primárias, a dívida que a Suíça tem com a escravidão no Brasil também, especialmente no Rio de Janeiro, né? Onde foi criada a colônia suíça de Nova Friburgo,
por um decreto de Dom João VI, em 1818, e os suíços que habitaram Nova Friburgo começaram a se espalhar ao redor de Nova Friburgo e chegaram a essa Me diz região. uma coisa, essa história, você está falando de Casimiro de Abreu, mas pode estar em outros lugares, inclusive Nova Friburgo, que tem um bairro lá que chama Quilombo. Tem muitas histórias podem estar se repetindo, e essa metodologia pode se repetir em muitos outros municípios. Agora, Sônia, me diga aí, a partir daí, você passou a ter esse reconhecimento como quilombola, você já fez a autodeclaração do quilombola. Outro dia tivemos a participação do presidente da Fundação Palmares, o João Jorge, que esteve lá na UAB, num evento importante. Já está previsto a Fundação Palmares ir lá em Casimiro de Abreu em setembro, se eu não me engano, né? E, bem, você passou a ter a convivência com outros quilombolas, inclusive a Associação de Quilombolas Aquilerge do Estado do Rio de Janeiro. E aí, como é que é a sua entrada no mundo dos quilombolas em geral e o que você está sentindo dessa vida agora na luta quilombola, que tem 6.000 quilombos no Brasil inteiro? Primeiro, a palavra que eu tenho a dizer é gratidão pela vida de Renata, porque eu só estou aí nessa vibe, agradeço a Renata Lira, entendeu? Que ela que teve a coragem de dar assim, o primeiro pontapé. Então, foi aonde eu cheguei pelas beiradas, eu digo que eu cheguei pelas beiradas. Eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que estão agregando na minha vida e me ajudando a cada dia me empurrar, porque eu vou falar para você, tem horas que eu falei até para a Renata, eu voltei de Brasília, que eu fiquei uma semana em Brasília no seminário, quando eu entrei no avião, eu falei, eu não vou largar isso, porque o cansaço foi tão grande, foi assim um desafio, tá? Esse meu último seminário foi um desafio, mas está sendo assim muito proveitoso, está sendo um divisor de águas na minha vida e na vida da minha família, porque na minha família eu tenho pessoas que nem acreditam nessa história, tá? Eles são quilombola, se assumiram e não acreditam que essa história pode dar em algum lugar ou dar alguma coisa. Eu sou meio profeta. Eu acho que você ainda vai ser presidente da Aquilerge, Associação Quilombola do Estado do Rio de Janeiro. Vamos estar gravado aqui, vamos ver se isso vai acontecer. Eu acredito na tua profecia e recebo. Receba. É assim que a gente recebe a bênção. Eu tenho lidado isso muito aí com a Federação Nacional de Associações Quilombolas, a FENAC, que é presidida pelo Ventura, lá em Patos de Minas. Aqui no Rio, eu advogo para o Quilombo Pedra do Sal e também para o Sacopan. Já advoguei lá para o Campinho. O Ronaldo hoje é o secretário de ações afirmativas, de ações afirmativas. O Ronaldo disso aqui. Agora, eu queria saber o seguinte, qual a importância do seu Cici no livro da Renata? Você pode falar, Sônia? Acho melhor ela falar. Então fala, Renata. Porque meu pai tinha um chamego tão grande que ele conhecia a voz dela à distância, tá? Não é só ela, não. Para falar com muitos amigos da UAB, só ligando e dizendo que o assunto é Renata. Aí eles atendem. Fora isso, eles não atendem. Olha, ele era tão implicante que ele implicava até com o cabelo dela. Sim, é verdade. Mandava ela pintar cabelo, porque ela estava feia. Renata, você demorou tanto vir aqui. Olha, seu cabelo está todo branco. Ele tinha uma vista boa. Muito, muito. Então, ele tinha uma sintonia com ela, que era uma coisa assim, fora de sério, tá? Então, deixa ela falar. Eu sinto, Adame, que a existência do seu Cici e o primeiro contato que eu tive com ele, com a Sônia, né? A Sônia, como filha primogênita, estava lá cuidando do pai quando eu os conheci. Nessa época aí ele tinha quantos anos de idade?
Na época que a gente gravou o filme, Ele tinha um... de repente, perto de 100. É Oit- porque ele era, como é? Ele era vaidoso, ele não gostava de dizer a data verdadeira, né? Não, Aí ele ele passava Tem a que, contar tem como que, tem que falar aí, que vocês falaram tá do com 80, filme, ele saiu com mas quem 80 está nos mais ouvindo 10 não sabe do anos. filme. E o filme? Sim. Meu, Então, a importância do seu CC foi criar uma ligação entre o que a gente estuda na faculdade e a vida real. Foi a existência dele que fez com que eu entendesse que tudo que a gente produz numa universidade pública, que é bancada com recursos públicos, né, deve ter uma relevância social. A gente deve produzir pesquisa não é para ficar só aquele livrinho bonito na biblioteca, mas é para ele mudar a realidade. Depois você passa para a nossa produção o título do filme, você vai falar agora, e a produção vai botar na descrição do vídeo o link para o pessoal poder assistir o filme no YouTube. Como é o nome do filme? Sim. Foram 2 filmes, essa pesquisa deu origem a 2 filmes e um livro agora que vai ter segunda Nome? edição. O primeiro filme se chama Quilombo, ele é de 2010, é um curta-metragem, fez um circuito internacional de exibições e debates, porque ele foi escolhido pelo júri científico do 4º Festival Internacional de E o Filmes segundo? de Escravidão. O segundo se chama Visões do Paraíso, é de 2023, da cineasta Cristiana Miranda. Tá bom. Depois passa o link. Você que está nos assistindo, vá na descrição aqui do nosso vídeo e vai ter lá o link para você assistir esses 2 filmes que a professora Renata Lira está falando aqui e que a Sônia também falou. Mas olha só, nós temos um tempinho ainda para falar. Eu queria que vocês dissessem quais são os próximos passos, o livro que já está na 2ª edição, ampliada, revista, e que tem o meu prefácio também, como presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. E a gente fez, na semana passada, uma importante reunião com o historiador lá da Suíça. Fala sobre isso aí, Renato ou Sônia. É agora. Nós tivemos ontem uma reunião, a primeira de várias que nós devemos fazer mensalmente, com Hans Fasler, historiador e fundador do Comitê Suíço de Reparação da Escravidão. Então, essa pesquisa histórica, né, brasileira, uma vez reconhecida pela Sociedade Suíça de História, serviu de ponte para ligar o Brasil e a Suíça para a gente debater esse assunto da reparação da escravidão, quem sabe começar a delinear um conceito brasileiro da reparação da escravidão. O objetivo maior das comissões da verdade da escravidão negra no Brasil, né, da nacional, da estadual e das municipais, é esse, e a gente está, através do consenso científico, começando a debater como a gente pode influenciar lá na Suíça, o Hans, né, o parlamento suíço, para falar em reparação pecuniária, falar em reparação social, e aqui no Brasil também, a gente falar de reparações às comunidades quilombolas e da importância da luta quilombola para a conquista da liberdade no Brasil, né? O Brasil foi o último país de todas as Américas a abolir a escravatura. E Você aboliu sem acha reforma que é agrária. importante, Sônia, para esse desenvolvimento da luta quilombola, que é uma luta antiga, é uma luta de muita gente e que está na Constituição desde 1988. Nós temos 6.000 quilombos com um pedido de reconhecimento e demarcação de terra no site da CONAC, que é a majoritária das entidades que lidam com a luta quilombola, e temos apenas 350 quilombos demarcados. Eu queria deixar esse espaço final para vocês falarem o que bem entenderem, né, nesse fechamento que a gente vai ter, dar esse tempo aí para vocês estabelecerem quais são as suas perspectivas, o que vocês esperam e o que a gente, os próximos passos aí, contando com isso, sabendo que a gente vai andar uma luta difícil. Lembrar também que foi exatamente essa luta da Sônia, do seu Cici e da Renata que fez estabelecer a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Casimiro de Abreu. Então, começa agora pela Sônia e depois vai pela Renata. Cada dia a gente vive um desafio nessa luta, né? Porque
Às vezes planta uma árvore muito grande e a raiz é tão grande que a gente tem que dar a volta, então o percurso fica maior. Nós temos que divulgar muito, muito. O Rio de Janeiro tem que ganhar força e voz. Porque nesse seminário de Brasília, eu pude perceber que muito pouco o Rio de Janeiro se abriu a boca, mas muito pouco. Muito pouco. Eu até perguntei para uma liderança, o Ronaldo estava lá, inclusive, falei, por que o Rio de Janeiro quase não fala? Só fala Amapá, Acre, Tocantins, Está Belém do esperando Pará. você. Não, meu filho, Está ninguém dá esperando você voz, na você não está presidência. entendendo. Você não está entendendo. Nós tivemos que fazer uma faixa e dizer, estamos aqui, porque ninguém dava voz para o Rio e São Paulo. É uma coisa assim, então tem que rever muita coisa, tem que continuar a luta, tem que agregar pessoas, parceiros que realmente queiram estar de braços dados com a gente. Entendeu? E focar na luta quilombola e não na luta político-partidária. É isso que eu estou falando, porque político estava cheio lá, tá? Pois Nesse seminário tinha político de tudo que você pudesse imaginar. Eu advogo Agora, há muito tempo nessa área aí, conheço bem desse essas jeito, é coisas desse aí. jeito. Mas, Renata, qual a Agora, perspectiva, já lembrando que estamos encerrando o assunto, cadê o livro, a capa do livro antigo da primeira edição, que já vai para a segunda? Chega mais pertinho, mais pertinho, está muito longe ainda, vai. Aí, Quilombo na Serra do Mar. Suas perspectivas e suas despedidas, Renata Lira. Obrigada. Adame, esse livro foi a primeira edição, já está esgotada, não existe em nenhum lugar mais. A gente lançou, está lançando a segunda, está no forno em São Paulo, na Gráfica Fazendo, com o prefácio do Adame, orelha da Sônia da Silva. A Sônia tem um texto também nesse livro, e acrescido, como o Adame lembrou, de mais 40 páginas, né? Mostrando mais detalhes do compromisso da Suíça, da dívida da Suíça com a escravidão no Brasil. Em relação às próximas etapas da luta, já ocorreu uma assembleia quilombola com cerca de 70 pessoas, muito emocionante. Inclusive, quem fez a mesa foi a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da UAB de Casimiro, uma assembleia de auto-reconhecimento quilombola. Tem quase 70 assinaturas, né? Acho que já está em 5 gerações, mais de 100. E essa ata da Assembleia, a Sônia levou pessoalmente à Fundação Palmares, quando esteve em Brasília. Precisa de alguns ajustes de documentação, mas já esse ano vai dar entrada. A segunda etapa é requerer perante o INCRA o território, né? Porque a comunidade quilombola precisa ter um território, e a gente já tem a sensibilização da Defensoria Pública da União para esse caso. Estão aguardando só que a gente dê entrada no processo perante o INCRA para que a gente possa... E o evento que vai ter lá? Vai ser dia 24 de setembro, um seminário que vai começar às 8 horas da manhã e vai terminar às 17 horas. Com todos os quilombolas do Rio de Janeiro? Todos quilombolas do Rio de Janeiro. São 42 quilombos. Eu vou estar lá, hein? 52, não são não, Adame? Não sei, a última vez que eu soube era 42, 47. Já tem 52? São 52 quilombos, pelo menos até onde eu recebi estatística, são 52 quilombos no Rio de Janeiro. Entendeu? Então tá. Aí vai representantes de todos os quilombos, pelo menos as lideranças. Entendeu? E eu quero falar de uma coisa, Adame, que é uma conquista dessa luta, né? O pai da Sônia faleceu há pouco mais de um ano, vai fazer 2 anos agora, 7 de setembro desse ano. E o seu Cici voltou para a terra do Quilombo, o corpo dele, né? Ele foi enterrado no cemitério do Quilombo. Esse foi um ato de grande importância, contou inclusive com a presença da Alessandra Batista, que na época presidia a Comissão da Verdade da Escravidão Negra de Casimiro. Querida doutora Alessandra. Querida doutora Alessandra. E atual presidente da subseção. Agora é presidente da subseção. Depois, um ano depois, nós voltamos àquele local, fizemos um grande ato com capoeira, um grande ato de homenagem ao Celci da Silva. Eu queria continuar, mas o tempo acabou. Tchau! O tempo acabou, só nos resta nos despedirmos. Isso. Então, querida Sônia, querida Renata, beijo para vocês. Obrigada, Dami. Obrigada, TVT. Tchau. Negros Online. Toca no sininho. Tchau. Acabou. Foi, Xavier? Agora estou ouvindo. Tudo bem. Foi. Não precisava encerrar assim tão rápido, né?
Ah, botou tempo. Eu mando o tempo, ele boto corta. Nossa, Ele vê o tempo que você não bota, depois ele vai lá e corta. Aí vocês ficam falando e não vai entrar. Mas quer que a gente fale alguma coisa? Eu faço Não, no final? não, tá bom demais. Ele edita lá. Tá É que o ótimo. problema é que quando passa lá no canal TVT, se ficar mais do que o tempo que tem, Eles você vai falar e eles vão cortar lá, porque lá o tempo é. Não, parece que eu fico com uma raiva É da na minha marca. sociedade. Eu passo raiva com isso. Bom, eu vou precisar encerrar aqui rapidinho, que vai acabar o tempo aqui Tá também. 3 Mas minutos. eu quero só agradecer, então, vocês, tá? Foi ótimo. Foi Não mesmo. esquece de botar aí no link do Xavier os links do filme com o nome, tá? E aí ele vai Vou descrever. enviar pelo WhatsApp, tá ótimo. É só mandar os gente. 2 links que eu abro lá no YouTube e pego a história e eu peço para o Marcelo colocar Aí na já vai ser descrição. o livro e o filme. Isso, tem a Dois capinha. filmes, é. Vamos ver, vamos E, torcer. ô, Acho que vai Xavier, eu dar não para estou colocar. conseguindo fazer o download para jogar no meu canal, tá? Ainda Depois não? você dá uma fuçada aí. Se for o caso, eu te passo a senha do meu canal para você já jogar lá e jogar todos eles lá. Jogar direto, tá? Tá? Como assim, Adame? Já vai colocar agora a nossa gravação? Não, vai sair na sexta-feira. Aí, depois que lançar no YouTube da TV Zumbi dos Palmares, eu salvo o coisa e jogo no meu canal do Humberto Adame, do YouTube. Ah, teve hacker lá, eles só conseguiram salvar alguns porque vieram pegar de volta no meu. Porque o hacker Ai, pegou a TV Zumbi Palmares toda. que Estamos num isso, canal gente. novo agora. É. Perdemos o Caramba. canal antigo. E eu É sempre salvo no meu canal do Humberto Adame. Então tá. Entendi. Só esqueceu, só faltou a Sônia falar que a mãe dela é descendente de suíços. Não pai faltou não nada, gosta, isso aí faz mas virou- depois. Depois a gente fala. Depois a gente fala. Na próxima. É muito Fica assunto. pro evento. Os caras pegaram o quilombo e ela é descendente de Ainda suíço. pegaram a mulher. Eu sou neta É, demais. a mãe dela era boa. Não, o seu Cifi Ah. que pegou a mulher. Ah, era Pois suíço, é. então. Não, eu acho, não sei se foi ele que pegou ela ou ela que pegou ele. Ela ficou tão apaixonada, ele é jogador de futebol, né? Foi Fugiu embora. de casa para casar com ele. Olha só. Bom, É. então, muito obrigado. Ah, Tchau, tudo de Tchau. bom. Prazer, Qual é o Xavier. próximo, Xavier? Você Vamos já lá, eu te escolheu? falo depois. Te falo o próximo, mais. tá? Adame, vou te ligar rapidinho, tá? Pode ligar, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tudo de bom. Deixa eu ver como é que eu te ligo.